De volta com Magda Palma, com o tema pós-produção, enriquecendo o enredo através da arte. Já na publicidade, a gente está trabalhando, por exemplo, o apelo da compra, né? A gente quer despertar no telespectador ou na audiência o desejo, né? A vontade de possuir, de ter aquele produto que a gente está apresentando. Então, aqui a gente trabalha uma imagem muito mais bonita, né? Assim, com os contrastes mais altos, assim, a alta luz é mais alta, a baixa é mais fechada, é mais colorido, tudo é mais vibrante, porque a gente está trabalhando essa vontade, né? Esse apelo de compra, assim, né? E a gente tem mais liberdade criativa, porque não se está contando exatamente uma história, né? A gente está trabalhando imagens artisticamente para despertar esse desejo de comprar, né? Já nos games, por exemplo, a gente trabalha uma imagem mais vibrante, né? Com cores mais intensas, com muita saturação, porque existe muita energia ali, né? O game traz muita energia e a ideia dessas cores mais vibrantes, saturação mais forte, é aumentar a coragem e a confiança, porque os games trabalham com muitos estímulos, né? E tem a coisa da interatividade. Então, assim, quando a gente domina essas linguagens artísticas, né? Assim, quando a gente está trabalhando com uma imagem, a gente precisa saber qual é o meio em que ela vai ser processada, né? Se ela vai para cinema, se ela vai para televisão, se ela vai para ser game, enfim, para que a gente consiga adequar a linguagem certa para conseguir contextualizar e conseguir fazer com que essa imagem atinja o objetivo que a gente está buscando, procurando, né? O LUT seria nesse conceito? O LUT, existem 3 tipos de LUT, né? Que seriam um LUT técnico, um LUT criativo e um LUT de ajuste, né? Então, assim, esse LUT que você está falando, sim, ele pode ser, por exemplo, a gente viu aquela primeira imagem lá do slide que eu compartilhei, que era uma imagem já com uma paleta de cor toda definida. Aquilo não necessariamente é um LUT, mas é um look, né? Que é um pouco diferente. Assim, o look é uma coisa que eu vou criar que não existe, né? Por exemplo, aquela cena foi captada de um jeito, vamos dizer assim, normal. Aqueles tons foram colocados depois. Então, a gente entende isso aí como um look, né? Esses looks, eles podem funcionar que nem filtros do Instagram, por exemplo, né? Você tem lá filtros prontos e você coloca em cima da sua imagem. Esse look criativo, vamos chamar esse aí seria um look criativo, ele vai me ajudar a criar esse look que eu estou buscando. Só que para a gente chegar nisso tudo que a gente está conversando aqui, é preciso antes a gente conhecer a psicologia das cores, como que a cor é percebida pela gente para que ela faça o que a gente gostaria de provocar no espectador. Como que a gente percebe a cor? A cor, ela é percebida pela visão, né? A gente percebe, o cérebro interpreta, processa e julga de 3 maneiras diferentes. Uma é a impressão, a outra é a expressão e a terceira é a construção. O que é a impressão? Na impressão, a gente tem uma resposta visual, ou seja, a gente tem uma ideia de uma imagem e a gente espera que ela seja desse jeito. Na expressão, a gente tem uma resposta emocional. E aí sim, a gente entra na psicologia das cores. Então, na expressão, a gente tem uma simbologia que está atrelada às cores, né? Que são mais ou menos universais. Por exemplo, o amarelo, ele está associado ao calor, à criatividade, à alegria. O verde ao frescor, ao relaxamento. O preto é um isolamento, morte ou elegância também, né? O branco está associado mais à paz, à claridade, à limpeza. Por exemplo, o azul, eu trouxe algumas cenas de filme para a gente ver. O azul, ele é frieza, ele é calma, ele está relacionado com a fé, né? Porque remete ao divino. Ele também é suavidade, mas ele também pode ser associado à tristeza,
O vermelho, por exemplo, é paixão. Essa aqui é uma cena do Beleza Americana, né? Dá para a gente ver aqui essa coisa da paixão. Aqui a gente tem uma cena do filme A Fraternidade, da trilogia francesa lá, das cores. Aqui a gente tem acho que é Nova York em Chamas, se eu não me lembro. Essa outra cena é uma cena do Precisamos Falar sobre Kevin, né? Que remete a perigo. E aqui uma cena do Kill Bill. Então, assim, os vermelhos, eles remetem a todas essas coisas, né? A paixão, a coragem, mas eles também acendem um alerta. E isso é um conhecimento comum, né? Porque as cores são uma vivência comum. No entanto, a gente tem um terceiro item lá, que é a construção. Construção, na verdade, ela é uma resposta cultural, né? Então, a cultura, por exemplo, é um conjunto de conhecimentos, de padrões, de crenças e costumes que determinam o comportamento de uma sociedade, influenciando na forma como ela responde a certos estímulos. Aqui, para a gente, a morte está associada ao preto, né? A gente, para exprimir sentimentos de perda, de sofrimento, normalmente a gente usa o preto. Fora daqui, por exemplo, na China, é o branco que é utilizado. Na maioria das vezes, essa percepção da cor, ela é universal, assim, né? Por exemplo, o amarelo é amarelo e tanto que os semáforos, por exemplo, né? Aquilo é universal, assim, em qualquer lugar do mundo que você vá, as três cores são universais. Mas existe esse elemento cultural que vai determinar certas coisas, por exemplo, né? Esse caso que eu falei da China, para a gente é preto, para eles é branco, né? Tanto que, por exemplo, outra coisa, para nós aqui o branco é pureza e claridade, as noivas casam de branco. Na China as noivas casam de vermelho porque há alegria para lá, né? O vermelho tem outro significado. Então, assim, essa coisa cultural, ela determina bastante como que a gente vai trabalhar com essas cores, principalmente, por exemplo, eu fiz um trabalho aqui no Brasil, né? A gente mora nos trópicos, né? A gente tem praias, nossas praias são super ensolaradas, então os tons de pele são quentes, são vibrantes, né? Mas as praias fora do Brasil, por exemplo, não são assim. As praias na Europa são mais frias, né? Então esse tom de pele tostado, queimado, enfim, que a gente gosta, né, que a gente está acostumado a ver, não é um tom de pele que se vê na Europa, né, nas praias. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho sobre praia, coisas na Europa, eu não posso, a não ser que seja uma coisa muito específica que tenha sido pedido, eu não posso trabalhar essas cores desse jeito que eu trabalharia no Brasil. Entendeu? De que forma que eu posso usar isso aí, né? De que forma que eu posso melhorar o uso disso para atingir o que eu quero. Então, assim, tem um propósito, né? E aí a gente tem que lembrar que o significado de uma imagem, ele é influenciado pelas partes que compõem essa imagem, como a cor. Então, se eu quero provocar, né, sensações, ou eu quero manipular as emoções para que eu consiga um clima, né, mais adequado para o produto que eu estou apresentando, eu posso usar as cores de algumas formas, né? Por exemplo, eu posso usar as cores como uma associação, e essa associação pode ser feita, associar a cor a uma ideia, eu posso associar essa cor a um personagem, eu posso associar essa cor a um clima, ou a um elemento de destaque. E eu posso também usar a cor como transição. E essa transição pode ser para marcar o tempo, para marcar uma evolução, enfim. A gente vai ver aqui, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver, por exemplo, aqui um exemplo de associação. O filme Precisamos Falar sobre Kevin. Aqui, o uso da cor, ele se junta à ideia de morte e perigo, mas ele não mostra nenhuma cena de violência, isso é interessante. O vermelho permeia o filme todo e coloca o espectador em estado de alerta, de atenção o tempo todo, né? Mas ele não tem nenhuma cena de violência, isso é uma coisa muito interessante. Aqui um outro exemplo de associação, que o filme é um corpo que cai, e aqui a cor está associada ao personagem.
toda vez que a personagem feminina aparece, ou toda vez que ele pensa, algo remete à personagem feminina, são os verdes são usados. Ó, tá vendo? Toda vez que ela aparece, o trabalho com verde, que é a cor associada a essa personagem, aparece. Esse bate-papo com Magda Palma continua no próximo vídeo.